Subtítulo: Expirar, vigiar e orar. Nos dias que passamos expirando, vigiando e orando em Mar del Plata, nossa fé foi severamente provada. O cumprimento das promessas do Senhor demorava e muitos riam e zombavam. Será que Deus realmente tinha falado? Para os outros, era evidente que não tinha, pois nada do que ele tinha prometido estava acontecendo. E assim continuavam zombando. Muitos rejeitaram a obra que Deus fizera em Sitibel, concluindo que certamente algo estava errado, e passaram a se opor violentamente àqueles que continuavam crendo nas promessas. Depois de todas as maravilhas que Deus fizera, apenas um pequeno grupo de pessoas continuavam crendo nas palavras e guardando-as nos seus corações. À medida que os meses iam se emendando para formar anos, nossa única esperança era que aquele que fizera as promessas era plenamente capaz de cumpri-las. Durante aqueles anos silenciosos de espera, um acontecimento trouxe alento aos nossos corações. Foi uma confirmação definida de uma palavra que Deus nos dera durante os dias em Sitibel. Eva Peron estremecerá, verá o trovão da minha presença cair no seu coração. Estremecerá, pois me verá assim como sou. Um dia a notícia que Eva Peron estava seriamente enferma transpirou rapidamente pelo país. A bela, influente, perversa, adúltera e impenitente mulher que governava com seu marido numa ditadura forte e que fazia os homens tremer, fora agora abatida pelo Senhor. Era a vez dela tremer. À medida que os dias passavam, o povo ficou sabendo que a doença era incurável. Ela foi enviada aos maiores hospitais, até mesmo fazendo uma viagem secreta a um hospital famoso em Nova York. Mas tudo sem efeito. A leucemia, aquele terrível câncer do sangue, atormentava seu belo corpo. Inflexivelmente, as palavras de Deus estavam se cumprindo. Ela batalhou arduamente para manter a sua vida, mas apesar de todo o seu dinheiro, sua influência, sua juventude e o esforço de seus amigos espíritas, ela sucumbia cada vez mais à doença terrível. Eva Peron, aquela que se tornara uma espírita convicta e que abertamente levava o país ao espiritismo, foi inexoravelmente tomada pela força terrível e rebelde da morte. Gritando desesperadamente para manter-se em vida, arrancando seus cabelos em ira amargurada. Mesmo assim, a morte a levou à presença do seu divino juiz. Ela o viu, assim como ele é, e estremeceu. Depois dos gloriosos meses de visitação de Deus em Mendoza, depois da operação do Espírito entre as igrejas da Argentina e do Paraguai, depois dos dias quando éramos guiados pelo Espírito em Sitibel, fomos encostados para esperar, vigiar e orar. Os dias de espera foram difíceis. O silêncio do Senhor, depois das mensagens abundantes dadas por ele em Sitibel, provou severamente a nossa fé. Foi o período mais difícil de todos. Em comparação a isto, foi fácil receber as promessas em fé, mas descobrimos que o período de espera e impaciência para o seu cumprimento foi muito mais difícil. Os tempos e as épocas de Deus estavam nas suas mãos. Somente ele ordenara esperar. Mais de 2 anos se passaram. Capítulo 4. O cumprimento. Impossível, clamavam em uníssono os componentes da Comissão Pró-Evangelismo em Massa. Tommy Hicks acabara de apresentar sua ideia de requerer uma entrevista pessoal com o ditador da Argentina, o presidente Perón. Tommy, um obscuro evangelista de cura divina dos Estados Unidos, queria requerer o uso de um grande estádio de esportes, do rádio e da imprensa para uma campanha evangelística de cura divina.
Nunca se fizera tal coisa. Ninguém tivera ao menos pensado em requerer o privilégio de usar um estádio tão grande. Parecia uma ideia absurda e pretensiosa. Mesmo conseguindo a permissão para usar o estádio, não havia um número suficiente de evangélicos interessados no ministério de cura para enchê-lo. Tommy queria um auditório que coubesse 25.000 pessoas. Mas a comissão pensou que um lugar com 2.500 lugares seria mais que suficiente. Tommy disse que não começaria enquanto não se arrumasse um estádio grande. A comissão tinha convidado um missionário e evangelista de cura divina muito bem conhecido, mas ele não pudera vir. Parecia que realmente Tommy era o homem que Deus enviara. Com temores e apreensões, as deliberações prosseguiam. As conclusões da comissão eram justificadas, considerando tudo do ponto de vista humano. Até essa época, as obras evangelísticas eram bem limitadas. Na sua maioria, as igrejas eram relativamente pequenas. As conversões eram uma aqui e outra ali. Podia-se contar nos dedos os testemunhos de curas. Quem era capaz de imaginar que Deus de repente operaria numa grande escala, se ele nunca antes tinha feito assim? No fim, a fé do próprio Tommy Hicks foi pequena demais. Não creio que ninguém, inclusive o próprio Tommy, esperava a magnitude daquilo que Deus estava para fazer. Quanto à ideia de conseguir o uso do rádio e da imprensa, era absurdo até considerar tal coisa. A ditadura censurava rigorosamente todas as atividades religiosas. Todos os horários de reunião tinham que ser comunicados em relatório ao governo. Tinha que se obter permissão especial para qualquer reunião maior. Registros cuidadosos eram guardados nos arquivos do governo. O pedido de Tommy era claramente impraticável. Simplesmente tal coisa nunca tinha sido feita antes. E as condições que prevaleciam no momento não pressagiavam qualquer possibilidade de um milagre. Contudo, Tommy insistiu em visitar o presidente. O governador de uma das províncias contou esta história na nossa presença e a estamos compartilhando com você. Quando Tommy ouviu que era impossível ter uma entrevista com o presidente, foi para o seu quarto no hotel para orar. Ele sabia que Deus o enviara à Argentina e que seu Deus era maior que qualquer ditador ou governo. Portanto, resolveu ir. Ele mesmo ver o ditador. Oficiais de alta posição em governos estrangeiros já tinham tentado ver Perón sem sucesso. Como poderia um pregador dos Estados Unidos, desconhecido, sem publicidade e sem nenhum destaque, conseguir uma audiência com ele? Mas Tommy Hicks cria no seu Deus. Caminhando para a Casa Rosada, onde estão os escritórios do governo, ele se aproximou da porta. Um guarda armado que vigiava a entrada parou-o, perguntando bruscamente: "Quem é você? O que você quer?" O pastor Hicks explicou-lhe cuidadosamente o que ele queria: realizar uma campanha para a salvação e cura divina. Quanto mais ele explicava, mais interessado se tornou o guarda. Finalmente ele perguntou: "Você quer dizer que Deus pode curar?" "Sim, ele pode curar e vai curar." Tommy respondeu. "Bem", disse o guarda, "será que ele pode me curar?" "Dê-me a sua mão", respondeu o evangelista. E lá mesmo ele fez a oração da fé. O poder de Deus percorreu o corpo daquele guarda e num momento a sua dor e enfermidade desapareceram. Ao sentir o poder de Deus, o homem ficou atônito. Ele se apalpou pelo corpo todo e, sem espanto total, disse: "Ué, saiu tudo, toda a dor saiu." "É claro que saiu", respondeu Tommy, "Deus o curou." "Volte amanhã e levarei o senhor ao presidente", prometeu o guarda. No dia seguinte, quando Tommy voltou, o mesmo guarda cumprimentou-o cordialmente e em seguida acompanhou-o à porta imponente do escritório particular do presidente da Argentina.
O presidente cumprimentou Tommy e o seu intérprete cordialmente, convidando-os a se assentarem, e perguntou o motivo da sua vinda. Cuidadosamente, o pastor Hicks explicou em detalhes o desejo que Deus colocara no seu coração para realizar uma campanha de salvação e cura divina para a cidade inteira, no estádio com ampla cobertura da imprensa e do rádio. O presidente ouviu com atenção. Estupefato, ele ouviu pela primeira vez do poder de Deus para curar e salvar, pois Tommy foi fiel para pregar-lhe o Evangelho nesta oportunidade. Nesta época, o presidente sofreu uma doença de pele que é muito persistente e deforma a pessoa. Doença que nenhum médico até aquela época podia curar. Ele estava piorando e se tornando tão notável que ele não permitia mais que se tirassem fotografias da sua pessoa. Sua enfermidade era de conhecimento comum entre o povo. Ouvindo falar de Jesus, o Filho de Deus que cura através da fé e oração somente, o presidente perguntou: será que Deus pode me curar? Pastor Hicks respondeu: dê-me a sua mão. Lá mesmo, de mãos dadas sobre a grande escrivaninha, o pequeno pastor Hicks fez a oração da fé em favor do presidente Perón, ditador da Argentina. O poder de Deus fluiu para dentro do corpo do presidente. Deus operou um milagre instantâneo de graça e misericórdia. Diante dos olhos de todos os presentes, a pele do presidente Perón se tornou limpa como a pele de uma criança. No instante ele ficou completamente são. Afastando-se em total estupefação, passou sua mão sobre o seu rosto e exclamou admirado: Deus meu, estou curado. E ele foi curado mesmo. A enfermidade havia desaparecido completamente. O nome de Jesus havia prevalecido. Abrindo seus braços num gesto peculiarmente seu, ele deu a Tommy tudo o que ele desejava: liberdade da imprensa, liberdade do rádio e liberdade para realizar uma reunião do tamanho que quisesse. Em gratidão pela sua cura, sentindo o impacto do toque da mão de Deus, com sua alma em admiração pela presença do poder divino, o presidente fez possível o impossível. As portas cerradas foram abertas de uma vez, e Deus abriu um caminho onde não havia. No momento, Deus fizera o que nenhum homem podia fazer. O estádio Atlântico, com capacidade para 25.000 pessoas, foi alugado. Deus começou a estender a sua mão, ainda que no princípio as multidões fossem pequenas. As notícias se espalharam rapidamente. Deus começou a curar. Logo apareceram multidões maiores para ver e ouvir esse operador de milagres, como foi chamado. Os porteiros começaram a trabalhar em turnos de 12 horas por dia. Frequentemente as cadeiras começaram a ser lotadas várias horas antes da hora marcada para o início da reunião. Por causa do número de pessoas que eram obrigadas a ficar do lado de fora, foram instalados alto-falantes para elas. Dentro do estádio, os corredores se enchiam, e então a multidão derrubava a cerca em volta do campo e se despejava sobre ele, enchendo todo esse espaço também. Eles empurravam e derrubavam as portas do estádio e forçavam a sua entrada. Uma vez, à noite, os funcionários não conseguiram montar a plataforma por causa das multidões que apertavam. Quando o pastor Hicks chegou, acompanhado por uma fila de policiais, ele foi para um canto do campo. As multidões afluíram para ele, dando espaço para que os homens montassem a plataforma. À medida que Deus operava, alguns gritavam, outros aplaudiam, outros choravam e outros empurravam para chegar perto do evangelista, tocá-lo com as mãos ou ficar na sua sombra quando ele passava. Depois de o evangelista pregar um sermão simples, ele não era grande orador, sobre Jesus, o Salvador e aquele que cura, as multidões respondiam:
Queremos este Jesus como nosso Salvador e como nosso médico. O pastor Riques virava para os pastores que estavam com ele na plataforma e dizia: vocês estão vendo este belo quadro? A Argentina precisa de Cristo. Não ardem os seus corações? Depois de pronunciar a oração da fé, o evangelista exclamava: libere a sua fé. Faça o que você não podia fazer antes. Havia um movimento por toda parte. Muletas abandonadas foram erguidas no ar. Alguns gritavam: estou enxergando. Outros abandonavam suas cadeiras de roda. O povo observava admirado, emocionado, esperançoso ou pensativo. Numa noite, foi anunciado que a campanha estava encerrada. A multidão ficou em pé, abanando seus lenços e gritando durante uns 15 minutos: que continue, que Riques fique mais. Era como o rugido do mar inquieto. Após uma deliberação apressada, resolveram prolongar a campanha, e o crescimento repentino, como de cogumelo, continuava. As pessoas passavam a noite no estádio para assegurar-lhes um lugar para a reunião próxima. O frio de inverno já tinha começado.